O zagueiro Neto embarcou agora há pouco num avião ambulância lá na Colômbia e já está voltando para casa. Ele é o último sobrevivente do acidente da Lamia a vir para o Brasil. Os enviados especiais do Sport TV, Vinícius Eulálio e José Barcelos, estão no Aeroporto Internacional de Rio Negro, que fica ali a 40 quilômetros de Medellín, e acompanharam toda a partida, do Neto. Vinícius, boa tarde. Ei, Sandra, boa tarde. O avião saiu daqui com um pouquinho de atraso, às 13h28, horário de Brasília. A previsão inicial era sair ao meio-dia. Temos imagens aí da decolagem, A aeronave faz uma escala em Manaus e segue para Chapecó, onde chega por mais ou menos às 10 horas da noite, horário de Brasília. O período do Neto aqui na Colômbia foi difícil, porém surpreendente. A volta para o Brasil é o fim de uma saga de 17 dias na Colômbia. O zagueiro Neto foi o último sobrevivente a ser resgatado do avião da Lamia, quando as equipes de resgate nem esperavam mais encontrar alguém com vida. O policial que salvou o Neto visitou o jogador no hospital. A foto foi postada hoje na internet pelo irmão do zagueiro, que agradeceu a todos os colombianos e especialmente ao policial. Não fosse a atenção, insistência e intuição dele, possivelmente não estaríamos aqui, nos despedindo da Colômbia e retornando ao Brasil com a missão cumprida. Na noite do acidente, Neto passou cerca de 8 horas debaixo dos escombros e os médicos dizem que foi a força física dele que o ajudou. O jogador sofreu um trauma crânioencefálico, foi operado, lutou contra uma pneumonia e ficou grande parte do tempo sedado. Ficou sabendo do acidente só na última segunda-feira e agradeceu a Deus pela vida. Segundo os médicos, a recuperação de Neto foi surpreendente. O zagueiro embarcou num avião particular equipado com uma unidade de tratamento intensivo. Edson Stakonski, o médico que cuidou dos 4 brasileiros aqui na Colômbia, volta para casa com ele. Ele está clinicamente muito bem, terminando a fase de antibiótico. Nós chegamos em Chapecó. Já tem uma equipe que vai avaliá-lo e que vai fazer todos os exames e provavelmente logo deve estar em casa. O goleiro Jackson Follmann já está na unidade de terapia semi-intensiva e pode voltar para Chapecó até o fim de semana. A gente vai dar um pulinho lá no Hospital Albert Einstein, onde está a Abel Neto. Oi, Abel, e aí, como é que estão as coisas? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Pois é, segue muito bem, a recuperação do goleiro Jackson Follmann, ele que passou por uma cirurgia na coluna, numa vértebra da coluna cervical aqui no Hospital Albert Einstein. Eu conversei hoje com o Dr. Marcos Sonaglia, é médico da Chapecoense, acompanha o jogador aqui, disse que o jogador passa bem, fez fisioterapia hoje e a melhor notícia é que ele pôde se sentar pela primeira vez, pôde deixar a cama, sentar numa poltrona, o que segundo o Dr. Marcos, isso é muito bom, traz benefícios cardiopulmonares e também é muito bom para a musculatura do tronco. O Jackson Follmann vai passar por mais uma cirurgia na perna esquerda, mas vai ser lá em Chapecó. Ele passa por novas avaliações hoje à tarde, dependendo dessas avaliações, no sábado, essa é a expectativa dos médicos, no sábado deve deixar São Paulo e ir para Chapecó, em Santa Catarina, onde vai passar por mais essa cirurgia. Volto com você, Sandra. Ok, Abel, muito obrigada. E a gente vai agora a Chapecó, Santa Catarina, onde estão internados o jogador Alan Ruschel e o radialista Rafael Hensel. Hoje pela manhã os médicos falaram sobre a recuperação dos dois. Quem acompanhou tudo foi o repórter Edivaldo Dondossola. Edivaldo, e aí, o que foi dito? Conta pra gente como é que é o estado de saúde deles. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. A grande notícia por aqui é que o lateral Alan Ruschel saiu do isolamento hoje de manhã. Ele vinha sendo medicado por conta de uma infecção urinária, agora está recebendo as últimas doses de antibiótico e existe uma grande chance de que ele receba alta já amanhã à tarde, segundo os médicos. A imagem mais recente do Alan foi postada numa rede social pela irmã dele ontem. Na mensagem, a Alicen diz que é eternamente grata a Deus por ter o irmão de volta e agradece também a todos que rezaram pela recuperação do Alan. No caso do radialista Rafael Hensel, as notícias também são muito boas. Os médicos retiraram o dreno do pulmão, agora ele já se movimenta com muito mais conforto. O radialista ainda tem uma lesão no pé esquerdo, uma sequela do acidente, mas essa lesão também já melhorou bastante. No caso dele, ainda não tem previsão de alta. Hoje os médicos voltaram a dizer o quanto estão surpresos com a recuperação do Alan e do Rafael. E que o fato de agora estarem perto de casa acelerou ainda mais esse processo. Vamos ouvir. Eu atribuo muito isso ao fato de estarem em casa,
de estarem com a família, né, com a mãe, com os irmãos, com a noiva, o Rafael com o filho, com a esposa, com os demais familiares. Isso tudo faz diferença, né? Então ajuda. Remédios e procedimentos médicos, eles são fundamentais, lógico, mas carinho, afeto, amor, companhia são tão importantes quanto nesse momento, né? Foi operado, lutou contra uma pneumonia e ficou grande parte do tempo sedado. Ficou sabendo do acidente só na última segunda-feira e agradeceu a Deus pela vida. Segundo os médicos, a recuperação de Neto foi surpreendente. O zagueiro embarcou num avião particular equipado com uma unidade de tratamento intensivo. Edson Stakonski, o médico que cuidou dos 4 brasileiros aqui na Colômbia, volta para casa com ele. Ele está clinicamente muito bem, terminando a fase de antibiótico. Nós chegamos em Chapecó, já tem uma equipe que vai avaliá-lo e que vai fazer todos os exames e provavelmente logo deve estar em casa. O goleiro Jackson Follmann já está na unidade de terapia semi-intensiva e pode voltar para Chapecó até o fim de semana. A gente vai dar um pulinho lá no Hospital Albert Einstein, onde está a Abel Neto. Oi, Abel, e aí, como é que estão as coisas? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Pois é, segue muito bem, né, a recuperação do goleiro Jackson Follmann, ele que passou por uma cirurgia na coluna, né, numa vértebra da coluna cervical aqui no Hospital Albert Einstein. Eu conversei hoje com o Dr. Marcos Sonagli, é médico da Chapecoense, acompanha o jogador aqui, disse que o jogador passa bem, fez fisioterapia hoje e a melhor notícia é que ele pôde se sentar pela primeira vez, pôde deixar a cama, sentar numa poltrona, o que segundo o Dr. Marcos, isso é muito bom, traz benefícios cardiopulmonares e também é muito bom para a musculatura do tronco. O Jackson Follmann vai passar por mais uma cirurgia na perna esquerda, mas vai ser lá em Chapecó. Ele passa por novas avaliações hoje à tarde, dependendo dessas avaliações no sábado. Essa é a expectativa dos médicos. No sábado deve deixar São Paulo e ir para Chapecó, em Santa Catarina, onde vai passar por mais essa cirurgia. Volto com você, Sandra. Ok, Abel, muito obrigada. E a gente vai agora a Chapecó, Santa Catarina, onde estão internados o jogador Alan Ruschel e o radialista Rafael Hensel. Hoje pela manhã os médicos falaram sobre a recuperação dos dois. Quem acompanhou tudo foi o repórter Edivaldo Dondossola. Edivaldo, e aí, o que foi dito? Conta pra gente como é que é o estado de saúde deles. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. A grande notícia por aqui é que o lateral Alan Ruschel saiu do isolamento hoje de manhã. Ele vinha sendo medicado por conta de uma infecção urinária, agora está recebendo as últimas doses. O zagueiro Neto embarcou agora há pouco num avião ambulância lá na Colômbia e já está voltando para casa. Ele é o último sobrevivente do acidente da Lamia a vir para o Brasil. Os enviados especiais do Sport TV, Vinícius Eulálio e José Barcelos, estão no Aeroporto Internacional de Rio Negro, que fica ali a 40 quilômetros de Medellín, e acompanharam toda a partida, né, do Neto. Vinícius, boa tarde. Ei, Sandra, boa tarde. O avião saiu daqui com um pouquinho de atraso, às 13h28, horário de Brasília. A previsão inicial era sair ao meio-dia. Temos imagens aí da decolagem, né? A aeronave faz uma escala em Manaus e segue para Chapecó, onde chega por mais ou menos às 10 horas da noite, horário de Brasília. O período do Neto aqui na Colômbia foi difícil, porém surpreendente. A volta para o Brasil é o fim de uma saga de 17 dias na Colômbia. O zagueiro Neto foi o último sobrevivente a ser resgatado do avião da Lamia, quando as equipes de resgate nem esperavam mais encontrar alguém com vida. O policial que salvou o Neto visitou o jogador no hospital. A foto foi postada hoje na internet pelo irmão do zagueiro, que agradeceu a todos os colombianos e especialmente ao policial. Não fosse a atenção, insistência e intuição dele, possivelmente não estaríamos aqui, nos despedindo da Colômbia e retornando ao Brasil com a missão cumprida. Na noite do acidente, Neto passou cerca de 8 horas debaixo dos escombros e os médicos dizem que foi a força física dele que o ajudou. O jogador sofreu um trauma crânioencefálico